Vamos iniciar a análise de uma questão sobre direito tributário voltada a concurso público. E aqui nós temos uma questão que caiu no concurso para técnico judiciário do TRF da 4ª Região, agora no ano de 2019. Bom, o que diz essa questão? Que conforme o Código Tributário Nacional, há obrigação tributária. Então vejam que agora nós temos uma questão que deve ser analisada de acordo com o CTN, mais precisamente vinculada à obrigação tributária. E diz assim a letra A. A letra A diz que a obrigação tributária depende, na essência, de o contribuinte, pessoa natural ou jurídica, estar sujeito a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais, profissionais ou da administração direta de seus bens ou negócios. Alternativa B, que a obrigação tributária decorre da legislação tributária e tem por um objetivo as prestações positivas de pagar ou negativas de receber tributos decorrentes da utilização ou não da utilização de serviços públicos federais, estaduais, municipais pelo cidadão residente no país. Letra C diz que a obrigação tributária tem como fato gerador a conduta ativa ou omissiva do sujeito ativo face ao sujeito passivo, abrangendo os serviços prestados ou não, prestados pelo município ao munícipe, tais como segurança, proteção à vida, liberdade, intervenção externa à educação de nível superior e ao patrimônio. D. Depende para ser cobrada coativamente da capacidade civil passiva das pessoas naturais e da existência de responsável que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. E por último, letra E. Considera-se obrigação principal aquela que surge com a ocorrência do fato gerador, que tem como objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dele decorrente. Bom, então surge agora a análise de uma nova questão esta que encontra-se ligada à obrigação tributária e é importante que nós conheçamos qual é a alternativa correta. Mas para falarmos de obrigação tributária é bastante importante que nós tenhamos a seguinte caracterização. A obrigação tributária, nos termos do que preceitua não só o Código Tributário Nacional, mas a doutrina brasileira de maior expressão, vai demonstrar que esta obrigação tributária ela tem nascimento como fato gerador. Cada tributo cada imposto terá o seu correspondente fato gerador, que é o efetivo momento do nascimento do imposto, nascimento do tributo. E esse fato gerador, ele terá, portanto, ou gerará a criação de uma obrigação tributária. Obrigação esta que nós veremos que ela chegará ao seu efetivo fim quando nós tivermos o crédito tributário desta obrigação decorrente. Mas então percebam que a obrigação nasce com o fato gerador e se finda com a existência do crédito tributário. Vale lembrar que essa obrigação tributária ela se segrega em duas. Nós temos a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal está ligada ao pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária, diferentemente da acessória, cuja obrigação ela decorre de um fazer ou não fazer que esteja ligado à caracterização fiscalizatória relativa ao fisco ou relativa ao sujeito ativo. É o que nós poderíamos demonstrar e informar, como, por exemplo, a emissão de uma nota fiscal, que é um dever instrumental, o encaminhamento de uma declaração, como a declaração de imposto de renda, são algumas obrigações que nós chamamos de obrigações acessórias no dia a dia, como o encaminhamento de SPEDs por empresas. Nós temos, portanto, as obrigações taxadas como acessórias. Bom, mas no teor de todas essas alternativas que nós acabamos de ler, qual é a alternativa correta? A única que se coaduna com o Código Tributário Nacional é a alternativa E. Por que a alternativa E? A alternativa E diz que a obrigação tributária da obrigação principal
surgirá com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária, que irá se extinguir juntamente com o crédito dela decorrente. Onde encontra-se esta afirmação que eu acabei de trazer? No artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. O artigo 113, no caput, diz que a obrigação tributária é principal ou acessória. E no artigo 113, parágrafo 1º, deixa bastante claro que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Pois bem, temos duas obrigações tributárias, uma principal e uma acessória. A principal, como eu havia dito, ela tem o nascimento da obrigação com o fato gerador do tributo. E essa obrigação, ela finda-se, ela se extingue quando nós temos nascendo o crédito tributário por oportunidade do lançamento tributário. Desta maneira, a alternativa de letra E está correta porque está trazendo exatamente o que diz o artigo 113, parágrafo 1º do CTN. E o gabarito deixa bastante claro isso, que a alternativa correta é a alternativa E. Por quê? Porque o artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional diz que a obrigação tributária principal vai nascer com o fato gerador do tributo, que tem por objetivo o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária e que irá se extinguir quando nós tivermos o nascimento do crédito tributário por ocasião do procedimento de lançamento. Desta maneira, a alternativa correta desta questão é a alternativa de letra E.